Sabia que os seus pensamentos, eles podem ter três lugares de origem possíveis? Primeiramente, o humano é quando basicamente é você por você mesmo que está gerando aquela voz na sua cabeça e está refletindo, pensando a respeito de um assunto para tentar chegar numa conclusão. Isso é muito comum. A gente meio que se acostuma a ouvir a nossa voz mental, vamos dizer assim, e não é tão estranho a maioria dos nossos pensamentos serem simplesmente nossos pensamentos, naturalmente. Eu sei, existem pessoas que têm alguns cenários bem específicos que às vezes não tem a tal da voz na cabeça, mas ainda assim tem pensamentos, vontades, inclinações, desejos, muitas vezes muito humanos, muito seus. E tá tudo bem. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que assim sejamos, imagem e semelhança de Deus. Já houve, sei lá, momentos assim mais empolgadinhos da minha vida, né, com Deus, aonde tudo eu queria parar e refletir se era a vontade de Deus, se estava certo, qual camiseta eu devo pôr. Que vergonha. O que que eu, para onde eu devo ir? Guia o meu caminhando na rua, assim, meu Deus. Assim, Deus te fez imagem e semelhança dele, te deu inteligência, te dotou de inspirações, de desejos, para alguns momentos, por mais estranho que pareça, não é nada errado você seguir o seu humano, alguns momentos. E também desde que não estejamos falando de pecar, obviamente, isso nunca será a vontade de Deus. Então existe o fator humano muito presente no nosso dia a dia e tá tudo bem ser humano, gente. Fomos criados para isso, Deus nos ama como somos e como Ele sonha que nos tornemos. E é isso, a gente está aqui para viver aqui este período e conquistar o céu, nos tornarmos santos. Outros dois lugares, você já deve estar imaginando que o pensamento vem, inspiração divina ou do demônio. Por mais estranho, né, que às vezes isso possa parecer para alguns, é algo que existe. A inspiração divina, ela geralmente vai acontecer, por exemplo, na missa, na hora da consagração, onde você realmente não tem nenhum demônio por perto te enchendo o saco, naquele momento tão precioso. Na hora da comunhão, em alguns momentos diante do Santíssimo Sacramento. Então, existem situações, ou até na sua casa mesmo, em um momento de uma oração muito profunda, muito pura, muito sincera, Deus se apresenta, fala contigo, te inspira pensamentos e ideias. É importante ter o discernimento, como o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Conheça a voz de Jesus. E quando que é ele realmente falando, não fica muita dúvida, não. Quando é, você não fica, ai meu Deus, será que foi? Você tá meio, será que foi? Há uma chance grande de não ter sido. Você sabe que é verdade. Quando Jesus fala ao seu coração, é forte, é presente, e você reconhece a voz dele. E o demônio, ele muitas vezes fala na nossa mente, geralmente para nos tentar. E você sabe como é que é essa voz também, né? Vai lá, a mente mesmo, não tem problema, não dá nada. É sempre assim, né? Ele vai na consequência, né? Não tem problema, só hoje, não dá nada. Mente, come mais. Ou joga pensamentos invejosos, né?
Olha o que ele tem. Uau, hein? Legal esse negócio que ele tem, não é mesmo? E vai te tentando na inveja, na gula, na preguiça. Não, não levanta não. Fica mais. Vamos ficar aqui no celular, mais uma horinha, mais um pouquinho. É sempre como um pescador que põe uma iscazinha ali, né, na ponta do anzol para capturar. A voz do demônio é sempre neste tom. É sempre sem consequência, não dá nada, para justamente te levar mais vezes ao pecado. Lembrando que quando a voz do demônio fala à sua mente para te tentar a pecar, você não pecou. Se é só a voz do demônio falando, olha que legal que ele tem, você não pecou pela inveja. O que eu faço? Uma dica que eu te dou. Eu rezo uma Ave Maria. Começo a ouvir, ele até se irrita e vai embora às vezes. Dá para perceber. Começa a vir, eu estou fazendo o que for. Se eu tenho, a não ser que eu esteja, sei lá, dando aula, aí é meio impossível, mas se eu tenho qualquer oportunidade, rezo uma Ave Maria e pronto. Já resolve a maioria das vezes. Então, assim, vamos lá. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos feitos como seres pensantes, razoáveis, válidos e que são plenamente capazes de tomar decisões por si só, ainda mais decisões que não são tão decisivas, vamos dizer assim, né, do cotidianas, do dia a dia. Viva a sua vida, busque a Deus. Tome suas decisões baseadas em Deus. É claro, gente, rezar o terço, talvez o rosário, ir na missa mais vezes durante a semana, além do domingo, ou até diariamente, se confessar, às vezes fazer algumas devoções a mais, né? Às vezes um terço da misericórdia na sexta-feira às 3 da tarde. Oh, legal. Rezar um ângelus às 6 da tarde. Legal. Então, algumas ações assim, algumas devoções adicionais vão te ajudar a ter pensamentos melhores. É, estar em constante oração, consumir conteúdos que fazem sentido, conteúdos saudáveis, consumir no mínimo, você consumir, por exemplo, a homilia do dia do Padre Paulo Ricardo ou de outros padres aí que postam no YouTube. Bem melhor que aquele podcast falando um monte de besteira que você fica ouvindo aí. E por mais que às vezes ali não tenha pecado, não te agrega nada e te enche de conteúdo, às vezes até lascivo, que é um gancho para ir para uma direção do pecado. Você está levando a sério mesmo seu amor a Jesus? Tá? Então, consome conteúdos mais saudáveis. Sai um pouco do celular e reza. Se ajoelha, se humilha, se declara impotente perante de Deus. Que o explorar do seu Instagram só tenha coisas boas. Você sabe que o algoritmo, ele vai sendo treinado àquilo que você vai vendo. No começo ele não te oferece nada bom, pesquisa. Se você quer estar no celular por um momento, pesquisa coisas boas. Segue gente boa. Para de seguir gente que não te agrega nada. Ajuda os seus pensamentos humanos a serem pensamentos positivos, que te levem a Deus e não ao pecado. 3 âmbitos. O humano está sob o seu controle e ele vai pensar com base naquelas referências que você o alimenta. O de Deus, que você basicamente fala: fala, Senhor, teu servo escuta, se coloca à disposição, busca orar, e não é quando você quer, não. Quando ele quiser, e nem sempre o Senhor se deixa encontrar.
Então agradeça e se aproxime dele quando ele se deixa encontrar. Importante isso. Valorize os momentos que ele está próximo, que ele está de fácil acesso, que você sente a presença dele com mais facilidade, porque não é sempre assim. Até para que você cresça espiritualmente. Então valorize, se aproxime dele sempre, ouça a voz dele, e quando ele não quiser falar, é porque ele te ama muito, confia muito em você e sabe que não precisa te falar. Ele sabe que você crescerá muito mais espiritualmente, às vezes no silêncio de Deus. Você está no caminho, ele quer que você persevere no caminho. E imagina um filho que toda hora o pai tem que ficar aparecendo lá na escola, na hora do recreio, falando: filho, hein, viu, tá tudo bem, tá? Pode continuar agora nas aulas finais, depois do recreio. Daqui a pouco você vai para casa e vai me ver de novo, tá? Calma, calma. Ou vai no parquinho toda hora: "Ah, o pai tá aqui, tá? Hein, hein?" Qual é a confiança que esse pai passa se toda hora ele tem que falar com o filho, senão o filho se desespera? A mesma coisa com Deus Pai. Ele está te mandando para ir para a obra, para ir trabalhar para no reino dele. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe a direção. Ele vai ficar aparecendo para dar tchauzinho para você para quê? Quando ele quiser e ver que faz sentido, ele aparece para você, fala com você. Mas quando você está fazendo tudo certo, é tudo certo, é continua, é por aí mesmo. Continuando a referência da escola. Ah, mas Diego, eu estou há tanto tempo no deserto, mas imagine que na escola a gente tem da primeira à nona série hoje em dia, né? E daí o segundo grau. Imagina que você está lá na sétima série, todo dia, meu Deus, já estou indo para aula todo dia, toda hora, e Deus não fala comigo. É a mesma coisa. Você está há anos, todo dia indo para a missa, indo para a igreja, sendo catequista, fazendo a obra dele. E por que eu não me sinto tocado? Não fala comigo, não me motiva. Porque você está na escola, amigo, você está fazendo certo, é continuar, você sabe que é certo. É por aí. Ele confia tanto em você que ele não tem que ficar dando tchauzinho para você o tempo todo para avisar que ele ainda está ali. Ele confia que você irá perseverar. Até porque se ele precisasse ficar aparecendo todo o tempo para você, cadê o seu mérito de perseverar em Deus? Não tem, né? Porque se Deus está aparecendo o tempo todo para você, aí qualquer um, né? Aí tá fácil demais. Alguns, como nas aparições de Fátima ou de Lourdes para Santa Bernadette, enfim, Deus escolheu para, e Nossa Senhora também, para aparecer mais vezes, enfim, mas isso é mistério de Deus. É Ele que sabe como organizar essa balança, esse equilíbrio, essa justiça, essa questão toda. A nós cabe seguir, fazer a vontade dele para sermos felizes. Então, explorei um pouquinho com vocês como trabalhar um pouco mais a voz humana, a voz de Deus, e como tomar cuidado com a voz do demônio que quer te arrancar da igreja e te levar para o inferno. O sonho dele, a alegria dele, tudo aquilo que ele mais luta, porque o demônio, ele sabe que ele perde no final, ele leu a Bíblia, ele entende todo o conceito. Ele está plenamente consciente que daqui a pouco Jesus volta, ele está eternamente condenado, acabou a brincadeira. Então, enquanto dá tempo, já que ele já vai perder no final, é certo, não tem briguinha e talvez aconteça, é certo que ele perde no final. Então, tudo que ele pode fazer é tentar levar um máximo de almas possíveis para o inferno. E leva muitas, a maioria. E a gente luta para a gente não ir e salvar o máximo possível para Deus. Por isso é nosso inimigo. O demônio é nosso inimigo e a gente tem que brigar mesmo. Não tem jeito. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, trazendo algumas dicas sobre pensamentos e suas origens.
Coloca aqui nos comentários alguma dúvida, alguma ideia de tema. Até a próxima. Tchau, tchau.